Terceiro domingo da Quaresma, ano C. Primeira leitura, Êxodo 3, 1 a 8a, 13 a 15. Salmo responsorial, Salmo 102. Segunda leitura, 1 Coríntios 10, 1 a 6, 10 a 12. Evangelho, Lucas 13, 1 a 9. Em função da conversão que a Igreja espera alcançar e promover na vida de todos os fiéis, 3 provocações nos são apresentadas neste terceiro domingo da Quaresma. Primeira, o chamado e a missão de Moisés, inseridos no plano divino de libertação dos seus irmãos oprimidos no Egito, mostram que o eleito precisa de conversão. A conversão de Moisés acontece e aproxima-o de Deus, na medida em que ele se abre para o plano divino e toma as iniciativas a favor dos seus irmãos que sofrem injustamente. Primeira leitura. Segundo, a exortação feita pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto lembra-lhes a experiência que os hebreus fizeram de Deus no Êxodo e mostra que a libertação acarreta consequências. Muitos dos libertos morreram porque foram desobedientes a Deus. Segunda leitura. Terceiro, os acontecimentos podem ser vistos como sinais precursores da presença e da manifestação de Deus entre os homens. Todavia, estes sinais são eficazes quando os homens se deixam provocar por eles, alcançando aquilo que Deus quer de cada um de nós, a conversão que leva à vida. Evangelho. Para que Moisés retornasse ao Egito e empreendesse diante do faraó e dos hebreus a missão de libertador, foi necessário que ele passasse por uma experiência religiosa capaz de derrubar todas as barreiras em seu coração e nele provocasse a conversão capaz de reacender a solidariedade por seus irmãos sofridos. Lembremos-nos que Moisés está marcado pela decepção ao se colocar a favor dos seus irmãos, conforme Êxodo 2, 11 a 15. Sua vida e existência no Egito ficaram comprometidas pelo assassinato, que ficou notório tanto para os hebreus como para os egípcios. A cena da sarça ardente tem início com Moisés a serviço de Jetro, seu sogro, sutilmente denominado sacerdote de Madiã. Moisés é reintroduzido como pastor, que tem liberdade de ofício, pois leva o rebanho para além do deserto e chega ao Horebe. Da mesma forma, ele conduzirá o povo liberto no seu novo ofício como pastor do povo de Deus para além do deserto, rumo à terra prometida em Canaã. Emerge desse episódio a dupla dimensão de reverência e continuidade histórica. A reverência se expressa no gesto que Deus exige de Moisés, tirar as sandálias por causa da santidade intrínseca do encontro com a divindade, pois a presença do Senhor santifica o lugar. Moisés, por sua vez e por seu gesto, cobre o rosto, antecipando a revelação que o Senhor fará mais adiante no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 20. Pelo texto, porém, ficamos sem saber se Moisés tirou ou não as sandálias, porque Moisés cai por terra e cobre o rosto. Entre o Senhor e Moisés, instaura-se, um diálogo, tendo por base a relação com Êxodo 2:24, no qual se faz referência aos patriarcas. Esta relação instaura igualmente uma forte ligação com o livro do Gênesis. A continuidade histórica está articulada no versículo 6, pois o Deus que irrompe no extraordinário evento e fala com Moisés tem estado atuante através dos séculos, em contínua preocupação pelo seu povo. Moisés está diante do mesmo Deus que falou e fez promessas aos patriarcas, conforme Êxodo 3, 15 a 16. O Senhor decide intervir na vida do seu povo, porque viu e ouviu o seu grito sofredor no Egito, conforme Êxodo 2, 23 a 25,
e por isso decidiu retirá-lo do Egito e das mãos do faraó, a fim de conduzi-lo à terra que prometera dar aos patriarcas. O objetivo, segundo o versículo 12, é fazer com que o povo liberto sirva a Deus nesta montanha. Isto, de certa forma, parece contradizer o objetivo da promessa feita aos patriarcas e que vem confirmado a Moisés, tomar posse da terra em que corre leite e mel, versículo 8. A narrativa desta vocação baseia-se na necessidade humana de sinais e de reafirmação pessoal. Moisés, como acontece com outros servos eleitos, Gedeão em Juízes 6, Jeremias, em Jeremias 1, 4-10, reluta diante da grandeza do chamado. Os argumentos usados por Moisés para dissuadir o Senhor dos seus desígnios denotam que Moisés se sente incapaz diante da extraordinária missão. Ele, apesar de educado entre os sábios do Egito, apresenta ignorância teológica, sente o temor que não lhe deem crédito, demonstra sua falta de qualificação, a fim de terminar apresentando a sua demissão. Moisés vacila diante da ordem divina. Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Versículo 11. Mas a resposta de Deus é enigmática. O sinal dado a Moisés, que confirma sua vocação e missão, é um evento posterior. Servireis a Deus nesta montanha. Alguns sustentam que a frase "eu estarei contigo", no versículo 12a, isto é, a intimidade de Deus com Moisés, manifestada através dos sinais no seu poder de intercessão, seria o verdadeiro sinal dado por Deus e o elemento necessário para sustentar a vida de Moisés. Os versículos 12 a 17 apresentam a segunda objeção de Moisés à sua missão, pois para ele o povo não crerá que ele fala em nome de Deus. Por isso, pede pelo nome da voz misteriosa que lhe fala. O nome divino revelaria Deus ao seu eleito. O nome antigo, Deus dos pais, parece que não é mais adequado para convencer a nova geração. O nome de Deus, do Deus dos pais, é agora transposto para a primeira pessoa. Eu sou aquele que sou. Diante dessa revelação, Moisés se dá conta de que só o verdadeiro Deus pode dispor em livre faculdade de escolha e de poder para chamá-lo e determinar a sua missão. Moisés, assim, não possui mais argumentos. A conversão de Moisés acontece como consciência das responsabilidades que deve assumir em favor dos seus irmãos oprimidos e como resposta pessoal ao Senhor que o chama e o envia com a missão de libertá-los. Na segunda leitura, a forma e a linguagem utilizadas por Paulo ao se dirigir aos cristãos de Corinto indicam que eles possuem familiaridade com a experiência do Êxodo. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Diante disso, pode-se pensar que os cristãos destinatários do apóstolo são em particular oriundos do judaísmo ou talvez oriundos do paganismo, por já estarem familiarizados com as tradições judaicas, pertencendo ao grupo dos tementes ou dos prosélitos. A lembrança dos fatos e dos prodígios serve para Paulo embasar sua exortação e para atribuir os feitos ao próprio Cristo, versículo 4. Isto revela uma aceitação nos moldes de identificação do humano com o divino em Jesus Cristo, uma base essencial para as futuras declarações conciliares sobre a união hipostática da pessoa divina com as suas duas naturezas existentes sem conflito em Jesus. A libertação do Egito e todas as experiências que dela decorreram trouxeram inúmeros benefícios, mas, sem a obediência a Deus, elas tornaram-se ocasião de morte, e a grande maioria dos libertos tombou e morreu no deserto. O argumento sobre o êxodo utilizado por Paulo serve para indicar o exemplo a ser seguido e o que deve ser evitado pela comunidade de Corinto. Quem se julga melhor do que os demais, mas julga os demais a partir de si mesmo, está prestes a cair.
A salvação experimentada como libertação torna-se efetiva quando a conversão de vida acontece e se o homem, alcançado por Deus, permite que sua palavra se torne nele comportamento de vida. Tal dado nos lembra a postura de Jesus diante do maligno e como ele refutou as suas ofertas, apoiando-se totalmente na palavra de Deus, seu Pai. Os sacramentos operam a salvação, mas o que conta de forma decisiva é a conformação a Jesus Cristo, sacramento do Pai, que nos ensina a sermos obedientes a Deus em tudo. Existe uma força sacramental que vem do poder de Deus, mas esta força exige a liberdade humana em aceitá-la. O encontro do querer de Deus com o querer do homem é que opera e garante a salvação. É como nos ensina Santo Agostinho: Deus que nos criou sem a nossa participação, não nos salvará sem a nossa participação. Já o episódio evangélico narrado neste terceiro domingo da Quaresma possui 2 ensinamentos sobre a conversão e o tempo dado a Deus para que os homens se convertam, isto é, produzam frutos que denotem a conversão. O primeiro ensinamento nos coloca diante de uma apologia veladamente assumida por Jesus, diante das tragédias que lhes são anunciadas por algumas pessoas. A morte trágica causava escândalo, ela era vista como consequência ou justa retribuição para os pecadores. Se fosse assim, e assim fosse visto pelos judeus com base na Escritura, a morte ignominiosa de Jesus na cruz o colocaria no rol dos piores pecadores. O segundo ensinamento é colhido da parábola da figueira, a partir da decisão de um patrão, Deus no caso, que nela busca frutos há 3 anos, tempo de atuação de Jesus como Messias entre os judeus, e da intervenção do vinhateiro que implora ao patrão, ministério eclesial, por mais 1 ano, tempo da misericórdia, e se dispõe a realizar o que for humanamente necessário a fim de que a figueira venha produzir frutos. Esta ação, porém, não descarta a inutilidade da figueira, rejeição da graça de Deus, nem tampouco a possibilidade da sua destruição, condenação. A conversão, segundo os ensinamentos deste trecho evangélico, possui uma dinâmica coletiva e uma dinâmica individual. No primeiro exemplo, Jesus revela que o juízo autêntico não cabe aos homens abismados, que se abateram diante da morte trágica dos galileus por ordem de Pilatos e pela queda da torre de Siloé, que matou 18 homens. Os que narraram o primeiro fato interpretaram e emitiram o seu julgamento sobre as ações dos demais, mas se esqueceram de buscar a própria conversão. Jesus, ao apresentar um outro fato trágico, aproveita o ensejo para ampliar a recomendação e a exigência de se estar preparado para a morte por uma sincera conversão. O mesmo refrão então retorna: mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Versículos 3 e 5. No segundo exemplo, Jesus utiliza-se de uma parábola para mostrar que o tempo para a conversão acontecer existe e é dado. Jesus é o dom de Deus que, visitando continuamente com seu amor os seres humanos, espera encontrar neles frutos que denotem a conversão em atos e de fato. Pode-se ligar este ensinamento sobre a figueira ao ensinamento sobre a íntima comunhão de vida com Jesus, feito no discurso sobre a videira verdadeira em João 15, 1-17. Deus espera encontrar frutos nos cristãos, mas estes somente são possíveis na vida dos que estão unidos a Jesus Cristo, como o ramo, que para produzir frutos deverá estar sempre unido à videira. A figueira estéril é uma imagem que se aplica primeiramente ao Israel, que não soube acolher e crer no Messias enviado. Todavia, esta experiência aplica-se também aos que iniciaram um caminho de discipulado, mas não afundaram suas raízes nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isto é, não se convenceram e não se converteram do seu modo de pensar a fé no Messias de Deus. Neste sentido, a imagem do apelo recai tanto sobre Israel quanto sobre a igreja. O tempo da prorrogação existe como condescendência e paciência divina. Deus espera, Ele é longânime, conforme 2 Pedro 3,9, mas é um sinal da sua graça, a fim de que o povo, e nele cada membro,
possa rever suas ações e suas opções de vida segundo a fé. Podemos dizer que estamos no tempo da misericórdia, estamos experimentando este tempo nesse momento quaresmal. Segundo Lucas 13:8, Jesus está disposto a tudo para romper e vencer nossa esterilidade. Com ele existe a possibilidade de uma mudança de fato. Ele é o mediador do amor de Deus, é o representante de uma humanidade nova e sem pecado. Desprezar esta oportunidade de Deus em Jesus Cristo é não aproveitar o tempo da sua visitação, momento de graça, que pode decidir o próprio fim. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Versículos 3 e 5. E se não der fruto, então a cortarás. Versículo 9. A solidariedade que a primeira leitura pretende incutir não é fácil de ser percebida e assimilada, visto que nós não vivemos a mesma situação de escravidão que os filhos de Israel enfrentaram no Egito. Nós não conhecemos por experiência própria a amargura da situação e por isso não se vê a necessidade da libertação. Para suprir esta carência, a experiência foi transformada em liturgia. O resultado aparece no credo histórico que um pio hebreu professava ao oferecer as primícias no santuário, como foi proclamado no primeiro domingo da Quaresma. A conversão evidenciada e exigida nas leituras deste domingo indicam a passagem de Deus pela realidade do povo, fazendo-o sair da escravidão para a liberdade do Egito, para a terra prometida e, de forma mais profunda, dos vícios para as virtudes. Paulo mostrou à comunidade de Corinto e hoje a nós que não basta acontecer um êxodo físico, isto é, de um lugar para o outro lugar, porque Deus espera que se realize em nós um êxodo espiritual, isto é, de um estado pecaminoso de vida a um estado de santidade de vida. Este êxodo acontece quando saímos de nós mesmos e nos colocamos diante da própria vontade de Deus e nas suas mãos. Esta exigência é bem perceptível no Evangelho, onde Jesus busca levar seus interlocutores ao conhecimento da necessidade da vigilância e da prontidão, isto é, da conversão diária. O êxodo experimentado pelos filhos de Israel, relembrado por Paulo aos cristãos de Corinto, acentuado nas exigências feitas por Jesus, deve ser chamado de conversão. Nesta acontece a Páscoa, isto é, a passagem de um modo de viver distante de Deus a uma vida íntima com Ele, selada pela aliança no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. A conversão não é um dever, mas uma possibilidade de Deus em todos os que acolhem a graça da cruz, que restitui a liberdade ao homem. Um bom e santo terceiro domingo da Quaresma. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.